Olá! Está começando mais um Saúde em Evidência. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que hoje está bem especial. O nosso tema é Abril Azul e Inovações na Saúde. Esse mês que chama a atenção para o autismo e a conscientização sobre esse espectro. Uma condição que ainda gera muitas dúvidas, mas que precisa, acima de tudo, de informação, respeito e acolhimento. E eu quero trazer para você, no início do nosso programa, um vídeo que viralizou nas redes sociais e que mostra o desespero de uma mãe atípica. Acompanhe. Porque cada caos sabe o que passa. Duvido que a pessoa que sabe o meu sofrimento com esse menino, as pessoas que viram o meu sofrimento com esse menino lá no presídio se diz. Qual a idade dele? 3 anos de idade. O pai dele não quer nem saber dele. Não quer nem saber. Manda o dinheiro porque tem medo de ir preso, mas não quer nem saber. Duvido que eles venham de manhã cedo para eles verem o jeito dele aqui cagando dentro de casa, melando as coisas. Hoje de manhã acordei com um monte de merda na minha cara. Até a cara da menina ele esfregou merda na cara. A bebezinha. Não, tu não quer. Se a pessoa dissesse assim, hoje eu vou fazer um remédio pra esse menino ficar bom, hoje desse problema eu ia só pra me ter paz na minha vida. Cara, eu não tenho tempo nem de tomar um banho que esse menino não deixa. Se eu descuidar da menina, ele rebola a menina até lá na baixa da égua. O pai dele se tacou pro mundo, eu pedi, rapaz, fica aqui, pelo amor de Deus, pra tu me ajudar com esse teu filho na minha vida. Cara, eu não tenho tempo nem de tomar um banho que esse menino não deixa. Se eu descuidar da menina, ele rebola a menina até lá na baixa da égua. O pai dele se tacou pro mundo, eu pedi, rapaz, fica aqui, pelo amor de Deus, pra tu me ajudar com esse teu filho. Disse que eu tô me fazendo de vítima, que eu tô me vitimizando, que isso, que aquilo outro. A conselheira, não sei qual é o nome dela, mas eu duvido se ela vem a passar de manhãzinha cedo com ele aqui, pra ela ver o tanto trabalho que ele me dá. O pai dele vem no mês de junho, mas pra fazer da minha vida um inferno. Porque eu vivo infernizada. Além da gente ser mãe, tipo, passar o dia todinho atusigado com um menino desse daí, ainda vem esses povos lá da baixa da égua atusigar o juiz da gente. Numa casa que não tem água, pra mim, só que eu pago por mês, passagem de moto é R$120, porque tem anemia, ele não aguenta andar de pé, mas é um luxo ter uma criança autista. É um luxo. Pois é, que a mãe de verdade, que ela tem uma criança autista, eu duvido que ela tem tempo de andar num salto 15 com a cara toda rebocada. Eu não compro roupa pra mim, de jeito nenhum. O modo que eu gosto de me vestir é esse daqui. Não é porque eu sou louca, não. É porque eu não tenho tempo pra me cuidar. Entendeu? E não tenho quem me ajude com ele. Pois é, situações como essa ainda fazem parte da realidade de muitas famílias. Mas por trás de momentos como esse, é importante entender essa condição. E é isso que nós vamos abordar no programa de hoje. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E para a gente entender melhor o que é o autismo, eu quero mostrar para você o trecho de uma entrevista do Dr. José Salomão, exibida no programa Roda Viva da TV Cultura, nossa emissora parceira. Acompanhe. O autismo não é novidade. Na verdade, ele existe há quase 80 anos. Ele foi descrito há 80 anos atrás, veio sofrendo modificações do ponto de vista de como ele é entendido, quais seriam as possíveis causas, com números crescentes em termos de diagnósticos. Então, basicamente, o que é o autismo? Depois a gente pode entrar em detalhe. Mas é um distúrbio neurobiológico. Quanto a isso, não há dúvida, embora muita gente ainda admita que seja uma coisa relacional, que eventualmente é uma condição decorrente de um trato inadequado do ambiente. Uma mãe geladeira ou uma mãe profundamente desatenta com relação ao seu filho. O senhor não acredita nisso? Não, o mundo não acredita mais, mas até muito pouco tempo, e em São Paulo você ainda tem grupos importantes defendendo isso. Mas eu volto a insistir, a literatura é óbvia, no sentido de que hoje considera-se que é um transtorno neurobiológico, que tem algumas características. Então, fundamentalmente, para você dizer que alguém tem autismo, necessariamente ele tem que ter um transtorno da comunicação social, uma dificuldade no relacionamento interpessoal, a presença de comportamentos restritos, interesses muito restritos, que a gente chama de hiperfoco, movimentos involuntários e alterações sensoriais.
Então, se você pensar um pouco, o que eu estou falando é um mundo de coisas. Eu não estou falando de uma coisa que é muito simples de você observar, registrar e fazer o diagnóstico. Por isso que se chama de espectro. Ainda. Ainda? Ainda, porque vai mudar, muito brevemente. O que assusta nessa história toda é que a gente veio de histórias em que se considerava que o autismo estava presente em 4 crianças para cada 10 mil vivas. Hoje, 1 para cada 31. Esse aumento exponencial não tem uma explicação, tem várias explicações. E é uma coisa sobre a qual a gente se discute muito hoje, né? Por outro lado, e eu acho que esse é um problema central no autismo, todos os protocolos que você tem hoje ainda são extremamente frouxos. Eles não definem claramente a que se propõe. E você não tem um marcador biológico para reconhecer. Não tem um exame Não tem. de sangue, de saliva, É isso. O que eu costumo comparar? Você suspeita que uma criança tenha síndrome de Down, porque ela tem um jeitinho que é característico dessas crianças. Antes do diagnóstico, eu mando fazer um exame que chama cariótipo. Se o cariótipo mostrar uma trissomia, quer dizer, o aumento de um cromossomo, o diagnóstico está feito. Se não mostrar, tinha carinha, mas não é. Então não tem margem de dúvida, eu sei exatamente quantos existem, quantos nascem por ano, eu não tenho isso no autismo. Não é que eu não tenha um marcador, eu tenho muitos marcadores, mas não é o mesmo em todo mundo. Então a gente está lidando com um terreno que é extremamente fluido, altamente discutível, você tem muitos diagnósticos positivos que, com o transcorrer do tempo, demonstram claramente que não eram adequados, e o contrário. Crianças que você atende com 1 ano e meio, 2 anos, nenhum sinal presente, daqui a 2 ou 3 anos ele tem todos os sinais de autismo. Então, eu só estou dizendo isso para te mostrar a dificuldade, a confusão que é esse problema que a gente está discutindo hoje. Então, o autismo hoje você considera que é uma desordem que depende fundamentalmente, na maioria dos casos, de uma genética que é a base para que você possa ser autista, e muito frequentemente você precisa de um gatilho. O que acontece? Se você tiver uma carga genética muito forte, eu não preciso do gatilho. Tem famílias, tem 6 filhos autistas. Eu tenho família que tem filho, neto, bisneto, tataravô autistas. Então, nesses casos, a carga genética é de tal importância que eu não preciso de um gatilho. Mas aí você pode pensar ao contrário. Quem sabe as pessoas dessa família que tem a carga genética e não são autistas tiveram um ambiente extremamente favorável. Porque eu tenho essas mudanças para o bem ou para o mal. Então, na verdade, a gente está lidando com uma condição que é neurobiológica, tem uma carga genética importante, tem gatilhos ambientais. Cada vez mais a gente reconhece os problemas ambientais que podem, intraútero, aumentar a probabilidade de você ter um filho autista. Olha aí, muito importante essas informações que o Dr. José Salomão trouxe que nos ajudam a entender melhor o que é o autismo. A gente continua a falar sobre isso no próximo bloco. Vamos para o intervalo comercial, mas voltamos já já. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas.
Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E voltamos com o Saúde em Evidência, esse programa que busca trazer para você informação e inovação em saúde. E eu quero já agradecer a você que está nos acompanhando até aqui. E também agradecer aos nossos apoiadores que nos ajudam a manter esse programa e fazer sempre o melhor para você. E eu quero te convidar agora para conhecer de perto a rotina de uma família atípica. Eu fui conhecer a história de uma família que convive com o autismo muito perto. Acompanhe. Cada criança tem seu jeito de olhar o mundo, de se expressar, de existir. E para algumas famílias, entender essas diferenças é o começo de uma nova forma de amar e de cuidar. Meu nome é Jarbas, né? Sou pai de Arthur. Arthur é uma criança com TEA, o nível 2 de suporte. A gente descobriu o diagnóstico dele quando ele tinha 2 anos e 5 meses, né? Saiu o laudo dele, realmente confirmando as nossas desconfianças. Foi assim na vida dessa família, quando os primeiros sinais começaram a surgir. Como a gente costuma dizer, né, tem o luto do diagnóstico, né? Mesmo que você já desconfie, que você tenha aquela desconfiança ali que pode ocasionar isso, é impactante, né? Você, na hora que você recebe, porque quando você procura ajuda profissional, ou seja, no caso dele, de um neuropediatra, você quer ir e ele diga que não, é um atraso normal, ele está dentro do marco do desenvolvimento ainda mesmo com esse atraso dele e tal, mas enfim, né, não foi o que aconteceu. Então, assim, por mais que você desconfie de muito antes, isso é muito impactante, né, para você, mas não é o fim, né? O caminho até o diagnóstico é muitas vezes marcado por dúvidas, espera e descobertas. Então, quando ele tinha por volta ali de uns 6 meses, ele fez um movimento que a gente chama de flerte com as mãos, que me chamou a atenção, né? Na época, eu falei com a psicóloga, uma amiga minha, e ela, não, ele é muito novinho ainda e tá se descobrindo. E realmente aí passou, ele não fez mais. Aí ele fazia alguma outra coisa que chamava a atenção da gente, né? Aí eu perguntava a outros pais de outras crianças, né? Se a criança fazia aquilo também, não, faz. Aí então a gente ficava naquelas, não, é coisa da minha cabeça. Realmente ele está se descobrindo, está se desenvolvendo e tal. Aí quando ele tinha 6 meses de idade, eu tive uma doença rara, né? Uma síndrome de Guillain-Barré. E eu passei dos 6 meses dele até os 8 meses dele internado. Então, essa fase de introdução alimentar, ele não teve, né? Que a gente começou a introdução alimentar dele com 6 meses, quando foi com 15 dias a gente parou, porque aí foi todo mundo para Recife, eu fiquei internado, não sabe se vive, não sabe se morre. Então, assim, foi um período difícil,
e, como eu disse, né, interrompeu isso. Aí quando a gente saiu do hospital, que foi iniciar novamente realmente dar início a essa introdução dele, ele não aceitava e tudo mais. Aí a gente achou que não, devido a essa situação que teve, ele também sentiu. Mas aí se passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses que eu tinha saído do hospital, e ele sem aceitar, né? Aí então assim, aí não, aí acendeu aquele alerta e tal. Mas é a gente tentando e nada. Aí veio a questão do atraso da fala, né? Ele, quando chegou numa certa idade, que é para a criança já tá falando algumas coisas, e isso com 6 meses ele já tinha falado papai, mamãe, e regrediu, né? Ele deixou de falar. Então, assim, também isso foi, além dos flats, foi uma coisa que chamou minha atenção também na época, né? Mas, enfim. Aí, com o período que é para a criança já tá mais desenvolvida nessa questão da fala, aí nada, né? Dele falar. Quando ele tinha por volta de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, aí a gente começou a fazer terapia com ele, né? Começou a fazer fono e TO, justamente por conta da seletividade alimentar, que eles eram uma criança que só tomava leite, né? Ele ainda é muito seletivo, mas hoje ele já come mais algumas coisinhas, que não são muitas, dá para contar nos dedos de uma mão só. Mas aí foi quando a gente, não, mas é porque ele só convive com adulto, aí não tem essa questão da fala, aí você vai, o pessoal fala, não, vocês estão vendo coisas, não sei o quê, e isso que cada criança tem o seu tempo, e a gente sabe que não é assim. Realmente, cada criança tem o seu tempo, concordo plenamente. Mas cada criança tem o seu tempo dentro do marco do desenvolvimento. Existe um marco de desenvolvimento justamente para isso. A criança não pode estar fora disso, desse marco de desenvolvimento. Então, o tempo dela é dentro desse marco de desenvolvimento e não fora. Aí foi quando eu conversei com minha esposa e disse, sabe uma coisa? Vamos procurar um neuropediatra, que é para a gente realmente bater o martelo se é ou se não é, que é a pessoa mais capacitada para isso. Aí foi quando a gente foi para Recife, foi quando, na consulta dele mesmo lá, né, quando a gente saiu do consultório, eu disse à minha esposa, ó, tu percebeu, né, que ele vai laudar Arthur e ele vai ser nível 2 de suporte, por conta desse atraso na fala dele. E assim foi, quando ele laudou ele, nível 2 de suporte. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente chama de transtorno porque não é uma doença, é um jeito diferente do cérebro funcionar. E aí é neurobiológico porque é algo que a gente já nasce assim. E aí a gente tem que entender ele, já que é realmente uma forma diferente do cérebro funcionar. A gente chama espectro porque os sintomas, eles variam bastante. E aí a gente chama de espectro porque vai de sintomas leves a sintomas mais graves. Vai de uma pessoa que consegue se comunicar, como eu, mas tem uma dificuldade de falar, por exemplo, agora, um vídeo não é algo que eu fico totalmente confortável, mas é um tipo de dificuldade de socializar, uma dificuldade de comunicação. Vai disso que eu estou fazendo agora, mas com um pouquinho de dificuldade, para pessoas que não conseguem se comunicar de forma alguma. E aí, as pessoas que não conseguem se comunicar e as pessoas que conseguem se comunicar com dificuldade estão no mesmo espectro. E aí, é por isso que é esse nome difícil, para dizer que tem pessoas que têm mais facilidade e outras com mais dificuldades do mesmo problema. No dia a dia, a rotina se transforma em uma aliada importante. Traz segurança e ajuda no desenvolvimento. Cara, rapaz, o dia a dia da gente é muito corrido. É corrido, às vezes até a gente, pessoas de fora, né, questionando, mas não é muito puxado para ele. Mas eu não faço isso porque eu gosto que essa rotina seja assim para ele. A rotina dele realmente é muito pesada. E se torna pesada para mim também. Para a gente também, né? Principalmente para mim, que sou a pessoa que fica mais tempo com ele, né? Sou eu que levo ele para as terapias. Passo a maior parte do tempo com ele, né? Porque minha esposa trabalha, eu tenho redução de carga horária por ser funcionário público. Então, assim, eu consigo dar esse suporte maior para ele. Então, ele tem terapia todos os dias da semana. Ele tinha terapia de segunda a sábado. Aí o sábado agora não está tendo mais, está tendo só de segunda a sexta. Mas é muito puxado mesmo. Mas, infelizmente, é o que ele necessita, né? Então, ele vai para a escola, além das terapias, ele tem o judô, tem o funcional,
Então, a gente sempre tenta dar o maior número de estímulo para ele, para ver se o desenvolvimento dele é o mais normal possível, né? O mais próximo do normal possível. O acompanhamento com diferentes terapias abre caminhos e revela possibilidades. Em fevereiro de 2025, Arthur era uma criança não verbal que usava fralda. Ou seja, um ano depois, Arthur hoje é uma criança verbal, ainda ele não consegue se comunicar como a gente, mas ele já é uma criança verbal, já consegue se comunicar, desfraudou, ou seja, ele não usa mais fralda. Então, assim, não só nisso, né, como na questão sensorial, na rigidez cognitiva dele, que era muito grande, ainda existe. A única coisa ainda que a gente vai se arrastando é justamente na seletividade alimentar. Hoje, o que dá mais trabalho para a gente é essa seletividade alimentar, porque ele é uma criança que ele come 5 alimentos. Então, ainda é muito complicado. E a rigidez cognitiva dele, ele não tem mais problemas com ambientes. Assim, tanto faz ele ir para a escola por 10 lugares diferentes, de cada dia da semana para um lugar. Ou ele ir para a casa de outra pessoa e dormir na casa dessa outra pessoa. Então, assim, isso não é problema para ele, a mudança de local, é de objetos. Tipo, se ele levar a garrafinha dele para a escola, ele tem que voltar com essa garrafinha, porque senão ele desregula. Pronto, essa semana passada mesmo aconteceu uma situação que ele esqueceu a tesoura na escola. E quando foi à noite, ele lembrou dessa tesoura. Aí desregulou, aí tem que ter muita conversa com ele, explicar e tudo. Mas, enfim, quando ele acordou no outro dia de manhã, a primeira coisa que ele fez foi: cadê minha tesoura? Eu vou para a escola buscar minha tesoura. Então, quando chegou na escola, a primeira coisa que falou foi da tesoura dele. Então, assim, essas duas questões é o que ainda é mais pesado para a gente. Mas o desenvolvimento dele assim, a gente nota coisas que... tanto que ele é suporte 2, né? Mas ele está caminhando para se tornar suporte 1. É fácil? Não. Não é fácil. E nesse caminho, cada conquista ganha um significado especial. A gente falou dos desafios, agora vamos falar das conquistas. Quais são as principais conquistas de Arthur? Recentemente, né, que eu acho que ele conseguiu andar de bicicleta, que é algo, acho que todo pai, né, ele tem essa vontade de poder ensinar o seu filho a andar de bicicleta, a jogar bola, né? Então, assim, todo pai sonha com isso. E, infelizmente, o autismo, ele nos rouba sonhos. Ele é um ceifador de sonhos. Mas com muita insistência. Tu tem bicicleta desde 1 ano de idade. Mesmo antes da gente saber, né? Que era a menina que ficava com ele, que deu a ele no dia do aniversário dele de 1 ano. Mas ele tinha pavor de subir nessa bicicleta. Com muita insistência, né? A gente não desistiu. Tem uns 20 dias, mais ou menos, que ele tá andando de bicicleta. E eu achei até que ia ser mais desafiador para ele aprender a realmente a frear, tipo, a desviar de obstáculos. Mas ele, como ele vem sempre nos surpreendendo, ele nos surpreendeu, né? Então, assim, em pouco tempo, ele conseguiu ter essa noção de espaço, que é algo, até pra gente é algo muito difícil, essa questão de noção de espaço. Dentro de 1 ano, ele evoluiu de uma forma que é como eu disse, né? Ele tem tudo para ser um suporte 1, que é o que a gente trabalha para isso, né? Que ele tenha um maior, que ele seja o maior funcional e tenha possível, né? Que ele possa ter a vida dele normal. Para a gente ajudar uma criança a se desenvolver, a gente precisa de um suporte emocional, a gente precisa de palavras positivas, a gente precisa entender o que aquela criança precisa e saber direcionar. A gente precisa identificar o que ela tem dificuldade, a gente precisa
colocar ela na terapia, trazer ela para o lugar em que ela vai ter a ajuda profissional, mas o nosso ambiente de casa, ele precisa ser estruturado. E quando a gente é adulto, a gente precisa ter um emocional muito equilibrado para poder ajudar as crianças. E aí a gente precisa procurar ajuda para a gente também. Mais do que entender, é preciso respeitar. Porque cada pessoa tem sua forma única de existir. E cada história merece ser acolhida. Tadinho. Tadinho, eu te amo. Eu não pensar de você. Lindo, né, gente? Arthur é muito fofo. Queria agradecer à família de Arthur por ter nos recebido na sua casa e ter permitido que a gente mostrasse para você um pouquinho dessa rotina, que, como vocês acompanharam, é bem desgastante, mas que também emocionam muito a gente e deixam muitos aprendizados. E agora vamos dar um tempinho para a gente beber uma água, se recuperar desse momento tão emocionante. Nós vamos para o intervalo comercial e eu volto já já. Fica aí que tem mais saúde em evidência. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E voltamos com o Saúde em Evidência, esse programa que busca sempre trazer informação e inovação para você na área da saúde. Quero agradecer a você que está nos assistindo aqui pela TV Nova. E também quero agradecer aos nossos apoiadores que nos ajudam a construir esse programa maravilhoso para você. Bom, e depois da gente acompanhar essa história linda da família de Arthur, é natural que surjam dúvidas. Chegou a hora do nosso quadro Você Pergunta. E o mês de abril, também conhecido pela Organização de Saúde como Abril Azul, é o mês de conscientização sobre o espectro autista. E nós estamos aqui no Secora, no Centro de Arco Verde, para perguntar às pessoas o que elas sabem sobre esse tema. Vitor, você já ouviu falar sobre autismo? Já ouvi falar, sim, sobre autismo. E você conhece alguém que tem autismo? Não tenho muito conhecimento sobre. O que é autismo? Seu Antônio, o senhor já ouviu falar sobre autismo? Não, nunca ouvi, não. Fátima, você sabe o que é autismo? Mulher, não sei. E você, meu bem, qual o seu nome? Audécia. Audécia, você conhece alguém que tem autismo? Conheço, sim. Tem uma prima, tem umas 3 vizinhas que tem uns filhos autistas. As crianças que dá trabalho, né? Eline, você conhece alguém que tem autismo? Sim, eu tenho 2 crianças. E como é em casa com essas crianças? É luta, né? É uma luta diária que a gente segue. Aí, os 2 têm autismo. Só que o autismo dos 2 é diferente. Aí um é mais agitado, o outro já é mais paradão.
Aí é assim, é uma luta, mas estamos aqui, firme e forte. Dona Marluce, a senhora já ouviu falar sobre autismo? A senhora sabe o que é ou conhece alguém que tem? Já ouvi falar, sim, mas assim, no momento eu não conheço ninguém que tem, porque a minha família, graças a Deus, ninguém tem autismo. Mas eu não sei, sei que existe, mas eu não convivo, não sei como é que é. Então nós acompanhamos o quadro Você Pergunta. E para sanar as nossas dúvidas, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. E no quadro de hoje nós vamos conversar aqui nos nossos estúdios com o Dr. Adeilson Rabelo, que é psicólogo infantil e especializado em neurociência. Olá, seja Olá. bem-vindo, doutor Adeilson, ao programa Saúde em Evidência. Muito obrigado, Débora, pelo convite. É uma honra receber o senhor aqui. Honra também. E vamos conversar um pouquinho sobre autismo hoje. Aí eu já quero começar perguntando, a gente viu o VT de uma família atípica e a rotina com a criança, e aí eu já quero começar te perguntando isso. Como lidar com uma criança autista no dia a dia? A gente tem que começar logo pensando como lidar com uma criança. Por exemplo, nós não temos um manual como ser pai e como ser mãe. E mesmo por mais que a gente venha estudar, esse estudo ele nunca vai ser completo na prática do dia a dia. A teoria ela é muito bonita e ela é muito importante. Só que a prática, de uma forma global, depende de caso a caso. Se nós pensarmos nos 5 dedos da mão, eles são totalmente diferentes. A criança com TEA não é distinta disso. A grande questão é a nossa sensibilidade de lidarmos com as nossas próprias frustrações quando nos deparamos com desafios maiores do que os esperados. A gente se deparou também com essa questão justamente nas ruas, quando a gente foi perguntar, você sabe o que é autismo? As pessoas falavam muito sobre essa questão do limite, né? Então, são crianças difíceis, são crianças que não se comportam. Isso ainda está muito presente na boca das pessoas, no entendimento das pessoas. Há uma estereotipia ainda muito grande do que é birra e do que é uma crise. As crises, elas diferentes das birras, estão diretamente ligadas à dificuldade de regulação moral. Então, é uma dificuldade de lidar com o estímulo, seja do não, seja da parte de luminosidade, seja com a parte sensorial de uma forma geral. Só que existem casos que os pais, por conta do diagnóstico, têm uma grande dificuldade de discernir o que é cada coisa. E como nós não estamos dentro daquela casa, passando pelo cotidiano daquela criança, o julgamento ele se torna meio que livre e meio que punitivo, de dizer, nossa, como os pais são ruins, nossa, como os pais deixam tudo. O que não é verdade. Isso acaba gerando, em certos casos, um isolamento social ainda maior, tanto para a família quanto para a criança. E a criança ela vai sendo isolada e privada do convívio social, que é um dos grandes modeladores de comportamento. E falando em convívio social, uma criança autista, ela consegue fazer amizades? Com toda certeza. Só que as formas de contato são diferentes. Independente da neurodivergência do transtorno do espectro autista, o indivíduo, para ele formar vínculos, depende de vários elementos. Um deles são as habilidades sociais que cada indivíduo vai desenvolvendo ao longo da vida. Por exemplo, algumas crianças com TEA, elas se identificam com outras crianças que têm algum tipo de neurodivergência, seja por conta do espaço, que muitas das vezes são dadas, seja por outras características, crianças menores, indivíduos que gostem de coisas afins, tais quais caminhões, carros, tecnologia, dinossauros, existem as fases. E aí, dentro dessa perspectiva, o fator de ter um único amigo, ou poucos amigos, ou um contato mais forte com os pais, por exemplo, não quer dizer que eles não gostem da sociabilização. Eles gostam, só tem uma forma diferente de enxergar o mundo. E aí precisa ser respeitado e estimulado. Entendi. Doutora Adeilson, por que pessoas com autismo podem ter maior sensibilidade a estímulos, como o som, o toque? É extremamente importante essa tua pergunta. A parte sensorial das crianças com espectro autista, dos indivíduos de uma forma geral, a gente fala muito das crianças, mas crianças crescem, e é o que a gente está vendo hoje em dia, um número cada vez mais expressivo de pessoas com diagnóstico fechado, tanto com nível de suporte 1 e até nível de suporte 2, que eram
tidas como outros tipos de transtorno ou indiferença, ou pessoas difíceis de conviver, de serem tratadas em sociedade. Quando nós pensamos nessa parte sensorial, a percepção do indivíduo com TEA é um pouco distinta, não em todos. A gente não pode também rotular o transtorno do espectro autista como um único modelo. Primeiro, porque é um espectro, então são muitas facetas. Segundo, porque a forma de sentir o mundo, assim como eu e você, é totalmente distinta. E nessa perspectiva, o indivíduo ele pode ter maior sensibilidade à luminosidade, maior sensibilidade ao barulho. Na questão dos barulhos mesmo, o parabéns pode ser algo como um termômetro na fase inicial. O bebê ele entra em crise, em choro, num parabéns, quando deveria, em tese, com o passar do desenvolvimento dos anos, dos aniversários, com essa dessensibilização, causar menos incômodo. E quando os anos se passam e aquele incômodo ele ainda é muito pertinente, é um fator de alerta para que a gente procure ajuda. É um sinal para as famílias já ficarem atentas. Exatamente. Ótimo. Qual a importância da rotina no desenvolvimento? Veja, rotina é tudo. Quem já passou no meu consultório sabe. A primeira parte de uma boa psicoterapia é a psicoeducação. Então, nós precisamos estabelecer a rotina de sempre. Sono, alimentação, horários de atividades recreativas, horários de compromissos diários, tais quais escola, organização do próprio material. E isso independe da tipicidade, da neurodivergência ou da tipicidade. Por quê? A rotina ela serve exatamente como uma bússola. Ela serve para nos nortear. E aí, quando a rotina ela é muito solta, que a criança não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para fazer as atividades, fica tudo muito solto. E quando a gente vai cobrar, quanto mais velho o indivíduo fica, maiores são as cobranças sociais, também é maior o nível de frustração, porque ele foi criando uma certa resistência às normas sociais. E nós vivemos numa sociedade que existem normas. Muitas estão defasadas, precisam de reajustes, mas outras são necessárias e a gente precisa, de maneira pontual, se adequar a elas. E falando em rotina, como é que a família pode ajudar nessa convivência? Ok. Com relação à rotina, é indispensável uma organização baseada no eu. Quando os pais eles não conseguem se organizar, as crianças elas têm uma grande dificuldade. Assim como a gente comentou há pouco, a rotina ela serve como uma bússola, como um norte. Horário de acordar, horário de dormir, horário das refeições, limite do que se pode fazer. A criança ela apresenta uma rigidez cognitiva que ela vai se deparar com situações de enfrentamento, de bloqueio, de resistência às normas sociais, principalmente se for de encontro aos desejos, às pulsões. A criança é muito mais instintiva do que reflexiva acerca das consequências de seus atos. Se nós ofertarmos açúcar ou uma refeição, quando a criança ela já tem o hábito da consumação do açúcar, possivelmente ela escolha por aquilo que gera mais prazer. Há uma ativação cerebral instantânea de eu quero mais, aquilo me deixa feliz, me deixa levinho. E isso faz com que eu queira cada vez mais coisas que me gerem prazer. Por isso que hoje nós temos um grande tabu com relação às telas, às tecnologias, potencializando ainda mais as estereotipias das neurodivergências, não só do autismo, mas também do TDAH, do TOD. São neurodivergências que estão cada vez mais frequentes e que são cada vez maiores os desafios dentro e fora da sala de aula. Falando nisso, você tocou um pouquinho mais recente sobre escola. Sim. E aí, vou direcionar para o que o senhor acha sobre isso. A escola, ela está preparada para incluir essas pessoas? Eu vou voltar para aquela fala da teoria e da prática. Em tese, nós precisamos incluir a todos. E só uma sociedade instruída, só uma sociedade informatizada, só a educação, ela de fato consegue trazer uma melhoria para nós de uma forma geral, global. Paulo Freire ele é muito categórico quando ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor.
Ninguém está preocupado com o problema de ninguém, eu só quero resolver o meu. Uhum. E aí, dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender que a inclusão ela é eficaz, ela é necessária, mas que essas equipes elas precisam de um processo formativo. Vou te dar um exemplo, Débora. Eu me formei em 2017. No início de 2017, eu comecei a atuar. Algumas tecnologias, tais quais a videochamada, era vedada para a psicologia. E depois da pandemia, já existiam alguns movimentos para a videochamada, né, para a terapia online, as sessões online, que a telemedicina já faz algum tempo, começaram a ser potencializadas. Hoje é uma prática comum. Então, tem alguns parâmetros da saúde, alguns parâmetros da sociedade precisam se modernizar. Outros precisam se aperfeiçoar e outros precisam ser extintos. Nessa perspectiva, a inclusão e a informação é a melhor forma, mas esperar que os profissionais que foram formados há 5, 10, 15, 20 anos seria, no mínimo, ingênuo da nossa parte, que não seria um grande desafio. Para isso, precisamos capacitar essas equipes, dar condições necessárias, fornecer estruturas dentro do ambiente educacional, tais quais o AE, que são as salas de educação inclusiva, e isso faz com que haja um acolhimento maior. É indiscutível, e eu tenho pacientes hoje que estão nessa situação, que a volta para o ambiente escolar dessas crianças só se deram, desses adolescentes, após a inclusão dessas turmas que têm um olhar diferente. Vão ter profissionais de neuropsicologia, neuropsicopedagogia, são profissionais que estão com turmas reduzidas, a relação sensorial é diferente também, porque vai ter um estímulo diferente. Imagine quando nós estudamos que tínhamos 40 alunos numa sala. E menino é bem malino. Danadinhos. Nós somos bem instintivos, e nesse sentido fica muito complexo conter essa instintividade quando nós ainda não temos o senso de moralidade. Uma prática clara disso é o ensino médio e o cursinho. Quem fez cursinho viu que quando você faz uma brincadeira que no ensino médio todo mundo ri, quem está no cursinho só quer passar no vestibular ou no concurso. Todo mundo olha com cara feia e faz shh. Então, é uma outra perspectiva, que incomoda, porque eu estou ali por uma outra finalidade, que na adolescência eu não entendo. Quando nós temos a neurodivergência, nós percebemos, muitas das vezes, o mundo de uma maneira distinta. E aí essa percepção, ela é, às vezes, muito mais aguçada e incomoda. Imagine 40 adolescentes, 40 crianças fazendo barulho, uma professora e talvez 2 ou 3 auxiliares. É humanamente impossível ter um processo de ensino-aprendizagem com qualidade. Satisfatório, né? Exato. Mas também eu vejo o lado da educação. Imagine o ensino público-privado, como seria manter 20 alunos e 3 ou 4 professores na mesma sala de aula. Talvez economicamente nós ainda não estejamos preparados para isso. E muito discurso, muito diálogo, muita discussão propositiva precisa ser feita acerca desse tema. Mas a inclusão, ela indiscutivelmente se faz necessária. Com certeza. Uma dúvida que surgiu também nas ruas. O autismo acompanha a pessoa por a vida toda? Tem cura para o autismo? Então, o autismo não é doença, minha gente. O autismo, ele é uma característica do neurodesenvolvimento, assim como a hiperatividade, assim como déficit de atenção. E aí, dentro dessa perspectiva, nós não temos como nos curar. Mas é lógico que, como o autismo atinge diretamente o comportamento, nessa perspectiva, o comportamento ele é modelado. Na psicologia, nós falamos que nós somos seres biopsicossociais. O que isso quer dizer? Bio é biológico, é um corpo que precisa de cuidado, atividade física, alimentação, idas ao banheiro. Veja que doido. Tem momentos que nós não conseguimos nem ir ao banheiro, para não perder tempo. A gente vai negando a fisiologia. Os outros animais, as outras espécies, quando dá vontade, fazem. Nós seguramos, reprimimos. Psico, emoções, a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa parte cognitiva, a inteligência. É a parte onde é afetada a memória, o raciocínio lógico, a aprendizagem. E o social, que é a parte interativa. Para muitos dos pacientes, muitos dos indivíduos que nascem com essa característica genética, que é o TEA,
há um comprometimento na parte de sociabilização, podendo ou não haver, mas muitas das vezes ocorre. E aí essa sociabilização, ela é tida algumas das vezes como uma malcriação, uma pessoa desagradável, pessoas que não conseguem lidar em público, dependendo da situação. Uma outra coisa muito interessante é na perspectiva da do aprendizado. Pensam que o indivíduo com autismo também vão ser super gênios, que é um grande mito, é um grande tabu. Não é bem assim. A parte da genia é uma outra característica que alguns indivíduos, tendo ou não a característica do TEA, pode desenvolver, mas não é um determinante que meu filho, por ter o transtorno do espectro autista, ele é um mini gênio. O que acontece é que muitas das vezes o indivíduo, quando se fecha a algumas características comportamentais da vida, ele fica muito boa em outras. A gente começa a se dedicar mais. Imagine que você gosta de tocar violão, andar de skate, quer surfar, pensa em fazer alpinismo. Dificilmente você faz tudo isso muito bem. Vai ter alguma área que você vai sobressair com relação às outras. Mas imagine que você faz só o violão. E aí você faz aquilo manhã, tarde e noite. Então, é possível que você consiga um melhor resultado pela quantidade de repetição que você faz naquela área. E aí, isso traz uma característica similar à genia, como se nós fôssemos o Mozart renascido. Mozart que aprendeu a tocar piano com 4 anos sozinho. Ele era autodidata. Então, não é bem isso aí. E para a gente concluir a nossa entrevista, eu quero saber, doutor Adeilson, como combater os preconceitos e melhorar a inclusão. Informação. Só uma sociedade bem informada, bem educada e com empatia para ouvir e aprender com o outro, vai conseguir, de fato, um acolhimento plural, um acolhimento que atenda a todas as camadas sociais, a todas as camadas econômicas, a todas as camadas divergentes e neurodivergentes. Dentro dessa perspectiva, quanto mais nós nos abrimos para o diferente, melhor a sociedade se torna. E dessa maneira, as pessoas sofrem muito menos. Porque se eu não entendo e não posso ajudar, só de não atrapalhar eu já ajudo muito. É verdade. Doutor Adeilson, muito obrigada por esclarecer para a gente essas dúvidas. Eu quem agradeço. Inclusive, te trouxe um mimo. Ah, que fofinho, muito obrigada. Olha que lindo, gente. Um bottom aqui sobre, a gente está falando do Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo. Então, o doutor Adeilson deu aí dicas valiosas para a gente. Seja sempre muito bem-vindo, nossa casa está de portas abertas para você. Eu agradeço. Quando tiver novidade, venha nos contar. Vamos embora. Para todos vocês, um grande agradecimento e essa grande reflexão do seguinte: nós podemos aprender sobre tudo aquilo que nos ensinam, mas a gente só vai aplicar aquilo que de fato faz sentido. Por esse motivo, nos momentos que nós não possamos ajudar, é muito importante que a gente não atrapalhe. E quando pudermos ajudar, que a gente faça a nossa parte. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, e agora que nós sanamos as nossas dúvidas, vamos saber agora quais são os nossos direitos. Chegou a hora do quadro Utilidades e quem vai dar dicas maravilhosas para a gente hoje é a advogada Vitória Carvalho. Vamos acompanhar. Pessoas com autismo possuem vários direitos garantidos por lei aqui no Brasil, mas muita gente ainda não sabe. E a falta dessa informação faz com que várias famílias não tenham acesso a esses benefícios que são tão importantes. Pela lei brasileira, uma pessoa com autismo é considerada uma pessoa com deficiência. Isso significa que ela possui direitos a uma série de garantias, como, por exemplo, ter acesso à saúde, à educação e à inclusão social. Também ter preferência em filas, bancos e também em serviços públicos. Além disso, existe a possibilidade de receber um benefício financeiro. O principal é o BPC, que é um benefício assistencial que dá direito ao segurado receber um salário mínimo por mês. Mas esse benefício ele não dá direito ao recebimento do 13º, nem vai gerar a pensão por morte. Esse benefício é destinado para famílias de baixa renda, ou seja, para você ter acesso a esse benefício, você precisa comprovar que os componentes do grupo familiar
precisam de uma ajuda, de um apoio, devido a uma limitação financeira. Outro ponto muito importante é que, em alguns casos, o autismo ele pode sim dar direito a uma aposentadoria. Isso vai depender muito do grau do comprometimento e também do tempo de contribuição para o INSS. Existem regras específicas para pessoas com deficiência, inclusive regras que podem reduzir o tempo para que essa pessoa venha a se aposentar, a depender do caso. Na área da saúde, os planos são obrigados a cobrir as terapias essenciais, como, por exemplo, a psicologia, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia. E mais, se houver indicação médica, não pode haver recusa injustificada ou limitação para o número de sessões que o beneficiário vai precisar ao longo do seu tratamento. E na educação, a lei também é muito clara. Nenhuma escola pode recusar a matrícula de uma criança que é portadora do autismo. Isso é ilegal. E mais, a instituição também deve oferecer um suporte totalmente adequado quando necessário, como, por exemplo, um acompanhamento especializado. Para que você possa ter direito a esse benefício e a todos esses direitos, é necessário que você tenha em mãos alguns documentos para fazer esse requerimento, como, por exemplo, documentos pessoais, um laudo médico muito bem detalhado que vai fazer grande diferença nesse processo e também um cadastro no CAD único. E se você está se perguntando por onde deve começar, o ideal é você procurar o CRAS da sua cidade, o INSS ou um profissional especializado que vai te ajudar passo a passo de como dar entrada nesse requerimento. E no final das contas, o maior problema não é a falta de direitos, mas sim a falta de informação correta. Então é muito importante que essas famílias busquem informações e orientações adequadas, porque muitos desses direitos só são efetivamente garantidos quando há o conhecimento dessas informações. O acesso começa com a informação correta e especializada. Muito importante a gente conhecer os nossos direitos. Obrigada, doutora Vitória, por essas dicas tão importantes. E a gente vai para o intervalo comercial e volta já já com mais um Saúde em Evidência. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E estamos de volta com o Saúde em Evidência, esse programa que sempre busca levar informação e inovação em saúde para você. Obrigada a todos os nossos apoiadores e a você que tem nos acompanhado até aqui. Nosso muito obrigada. E no nosso município também existem espaços que oferecem apoio e acompanhamento para crianças com autismo e suas famílias. Acompanhe. Para muitas famílias, o caminho do autismo não é trilhado sozinho. É no encontro com o outro
que surgem o acolhimento, o apoio e novas possibilidades. Na Associação Pestalozzi, o cuidado vai além do atendimento. Aqui, cada criança é acompanhada de forma individual, respeitando suas necessidades e seu tempo. A atuação da Associação Pestalozzi no contexto da pessoa com autismo, porque eu estou mensurando a pessoa com autismo, porque ela pode ser criança, ela pode ser adolescente, ela pode ser jovem, ela pode ser adulto e ela pode ser idoso. Nós temos que estar preparado com políticas públicas para esse público, porque a criança ela não vai morrer. Então ela vai ter uma vida e não nós temos que ter profissionais qualificados, preparados para acolher e fazer a evolução com protocolos qualificados para atender essa demanda. A Associação Pestalozzi tem um serviço muito diferenciado, porque a gente acolhe a família, promove movimentos, roda de conversa, informação, conhecimento para as famílias. E isso fortalece a família, prepara ela para lutar por políticas de direito e por direito. Com isso também a gente trabalha com a psicopedagogia, que vai estar trabalhando com essa criança, a estimulação cognitiva, funções executivas, rotina estruturada, raciocínio lógico, estratégia, planejamento. Então, são inúmeras as possibilidades dentro do contexto pedagógico e psicopedagógico. Nós temos terapia ocupacional, né? Nós temos musicoterapeuta, porque através da música, através da frequência, isso é ciência. Que isso ajuda ao desenvolvimento das crianças. A nutrição, nós temos nutricionista, nós temos fisioterapeutas. Esses terapeutas hoje vêm com uma outra proposta, trabalhando a psicomotricidade, trabalhando o equilíbrio, trabalhando a coordenação motora. Então, esses fisioterapeutas vêm hoje trabalhando de uma forma mais lúdica com essas crianças atípicas. E sempre que tem a oportunidade, nós fazemos uma ação coletiva, fazemos a ação para as crianças e para a família, porque nós acolhemos a família. O acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar, com foco no desenvolvimento cognitivo, motor e social. E para quem vive essa realidade todos os dias, o impacto vai além do atendimento. Meu nome é Rafaela, sou mãe atípica, sou mãe de José Felipe, tem 7 anos. Ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista aos 2 anos e meio. Hoje a gente faz um tratamento com terapias aqui na Associação Pestalozzi. Ele é atendido por a terapeuta ocupacional e por a psicopedagoga, que é a Arlane. A Pestalozzi nos ajuda na rotina, com as terapias, com o acolhimento e com o que o poder público não oferece à família atípica. Porque por ser uma associação, hoje em dia, acolhe mais a família atípica do que o próprio poder público. Com o acompanhamento, os avanços começam a aparecer, respeitando o tempo de cada criança. Depois que o Felipe começou a fazer esse acompanhamento aqui na Pestalozzi, mudou o estilo de vida dele. Ele hoje em dia é uma criança mais funcional. Na questão sensorial, ele está bem melhor. Em relação à família, ao acolhimento, eu já fiz também terapia, porque a família também precisa de um acolhimento, precisa da terapia, precisa ser escutado, ser ouvido. E aqui a gente encontrou esse acolhimento. O cuidado não alcança apenas a criança, mas também quem está ao redor. A importância desse apoio é dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho, um futuro melhor, para que ele possa se desenvolver melhor, viver em sociedade melhor e conseguir ser uma pessoa independente.
A Associação Pestalozzi, ela acolhe a família. Por quê? Porque a família, a criança, ela não é uma ilha. Porque se você não fortalecer a família, se a família ela não conhecer o contexto, a criança vai ficar isolada. Então essa criança não vai evoluir, porque precisa daquele feedback, o que você orienta, o que você acolhe, o protocolo que você utiliza, você tem que orientar a família para dar continuidade, porque ali ele vai estar com você aquele momento, mas quem fica com a criança é a família. Então, o acompanhamento começa pelo acolhimento. Quando a criança é bem acolhida, que tem um profissional qualificado, que faz aquela escuta qualificada, que vai montar o protocolo, um PEI, um plano especializado, individualizado para cada criança, porque cada autista, ele é único. Cada protocolo é único. Não existe protocolo duplo, triplo. Cada protocolo é única. Então, nós temos todo esse cuidado de trabalhar a singularidade de cada criança, de cada pessoa. Quando há apoio, informação e acolhimento, o caminho se torna mais leve e cheio de possibilidades. Você acompanhou agora a matéria que a gente produziu sobre a Associação Pestalozzi, que vem fazendo um trabalho muito rico aqui no município de Arco Verde de acolhimento das crianças com autismo e também suas famílias. Mas o atendimento também faz parte da rede pública de saúde. Além das iniciativas de acolhimento, o atendimento às pessoas com autismo também faz parte da rede pública de saúde. No município, diferentes serviços atuam de forma integrada, oferecendo suporte às crianças e também às famílias. O CAPS Infantil é uma das portas de entrada para esse cuidado, com atendimento voltado à saúde mental de crianças e adolescentes. As crianças que a gente atende, né? Na verdade, a gente atende crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses. São crianças, né, neurodivergentes e também que têm alguma demanda, né, mais emergente, mais urgente. E a gente acolhe eles, né, para um acompanhamento. Então, a gente tem uma variedade, né, de crianças e adolescentes neurodivergentes, como, por exemplo, o autismo, o TDAH, TOD e vários outros também. E quais são os serviços que eles recebem aqui? Então, os serviços que eles recebem aqui no CAPS Infanto e Juvenil é o serviço psiquiátrico, serviço psicológico, de fono, assistente social também, neuropsicopedagoga. A gente tem pediatra, né? Então, ele é um serviço bastante completo, com várias demandas, né? E várias outras coisas que a gente faz por fora, né? Atendimento, esse atendimento individual, atendimento em grupo, visita, né? A gente faz bastante visita às famílias, tanto da zona urbana quanto da zona rural, para trazer e aproximar mais essas crianças e esses adolescentes. O CAPS ele é um serviço porta aberta, então não precisa de nenhum tipo de acompanhamento. Você vai chegar aqui, né, com a documentação da sua criança ou do seu adolescente e vai ser acolhido, né? Nesse acolhimento a gente vai fazer uma anamnese para identificar se ele é um perfil, né, para ser atendido no CAPS, né? Porque se não for, a gente vai dar os devidos encaminhamentos para as demais partes da rede. Por meio de atividades simples, o cuidado começa a se construir. Estímulos que ajudam no desenvolvimento e na forma de se expressar. O acesso ao atendimento é feito pelo Sistema Único de Saúde, geralmente por meio das unidades básicas ou encaminhamento especializado. E quando há necessidade de um acompanhamento mais específico, outros serviços passam a fazer parte dessa rede.
O SER2 amplia esse cuidado, com atendimento especializado em reabilitação. Então, o atendimento a pessoas com autismo vai depender, né, do tipo de deficiência, né, que a pessoa apresente. Então, os usuários, né, passam por uma equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, e aí, a partir da identificação de alguma deficiência, ou intelectual ou física, o paciente é atendido aqui no serviço. Tudo depende da dificuldade que o paciente apresenta. Os profissionais, a equipe é formada por um ortopedista, um médico ortopedista, um psiquiatra, um fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistente social, enfermeira, técnico de enfermagem, recepcionista e auxiliar de serviços gerais. O acompanhamento multidisciplinar ele vai fazer o diferencial, né, no processo de reabilitação, porque a discussão, né, entre os profissionais sobre os casos dos pacientes, elas colaboram muito para o desenvolvimento, né, de habilidades, né, por isso que a gente fala sobre reabilitação, mas também é habilitação, então é para que o usuário consiga fazer o que ele não conseguiria fazer antes. E quando a gente fala sobre reabilitação, é que ele consiga fazer o que ele deixou de fazer. Então, aqui é tanto para habilitação quanto para reabilitação. E essas discussões entre os profissionais e a percepção de cada profissional, ela permite, ela facilita, né, o desenvolvimento das habilidades dos usuários. E em cada detalhe, o cuidado também se revela. O acompanhamento é contínuo e respeita o tempo e as necessidades de cada criança. A gente está tentando, né, uma comunicação maior com a atenção primária, tanto que a gente utiliza, né, o prontuário eletrônico do paciente também, né, e esse permite uma comunicação para que os profissionais de atenção primária consigam visualizar o que a gente está fazendo e a gente consiga visualizar o que eles estão fazendo, porque a atenção primária está mais no território, então ela conhece realmente a realidade do usuário a nível da moradia, nas condições de moradia, as condições de saneamento básico, enfim, então as condições de sociais, então a gente está sempre tentando se comunicar com a atenção primária, né, que a gente chama de matriciamento, para que eles colaborem também, né, já que eles conhecem mais a realidade de cada usuário no território, para que eles colaborem também com o nosso processo de reabilitação. A gente está em processo de matriciamento, então a gente visita as unidades de saúde, explica como funciona o SER, justamente para a gente identificar, né, essas vulnerabilidades e potencialidades de cada usuário. Então, o objetivo, né, do nosso serviço é tanto promover o processo de reabilitação, mas para além disso também eliminar qualquer tipo, né, de capacitismo, de preconceito a pessoas com deficiência. E para isso a gente tem um planejamento, né, para fazer as ações em ambiente escolar, como em outros ambientes, ações intersetoriais sobre a sensibilização, sobre a importância, né, da gente conseguir visualizar as pessoas para além do diagnóstico, mas respeitando as diferenças para que a gente consiga construir uma sociedade mais equânime e também uma sociedade mais inclusiva. Por trás de cada atendimento, existem histórias, infâncias e existem caminhos que precisam ser acolhidos. Garantir acesso à informação e aos serviços de saúde é essencial para que mais famílias encontrem apoio e não enfrentem essa jornada sozinhas. E quando a gente fala em cuidado, também fala em avanço. A ciência tem evoluído e já permite entender melhor diversas condições de saúde, inclusive antes mesmo dos primeiros sinais. E é sobre isso que a gente vai falar agora no quadro Inovação, Tecnologia e Saúde com o Dr. João Bosco. Olá a todos, meu nome é João Bosco, eu sou o CEO e fundador da Neogenômica. E vou estar aqui agora toda semana com um programa recorrente, onde a gente vai falar de ciência, de inovação e de novas pesquisas em saúde e em medicina em geral. A gente quer fazer um programa curto, informativo e divertido para você toda semana. E hoje em dia, onde é que a gente precisa da genética? Genética é bem diferente, todo mundo só pensa em genética em teste de paternidade, né? E não associa normalmente o uso da genética, de testes genéticos, a outros campos da medicina. E hoje há inúmeras aplicações.
né? Só para exemplificar, por exemplo, na oncologia, não existe mais oncologia sem teste genético. Ninguém trata mais um câncer de pulmão ou um câncer de intestino. Trata um câncer de pulmão com uma determinada alteração genética. Então, todo câncer de pulmão, melanoma, intestino, próstata, mama, a gente estuda a genética do tumor, vê qual é o que tem um gene alterado e toma um remédio específico para aquela alteração genética. Não é mais uma quimioterapia genérica como se fez. Então, nem existe mais oncologia hoje em dia sem a genética. Para diagnóstico, se você está sofrendo, alguém na família sofrendo com uma dificuldade diagnóstica de uma doença, seja neurológica, uma doença imunológica, uma doença óssea, uma doença de pele, a genômica tem um papel super importante. Nessas doenças menos comuns, chamadas doenças raras, que a gente pode falar disso em outro episódio, né? Mais de 80% delas são de origem genética. Então, utilizar um teste genético facilita muito e abrevia o tempo para diagnóstico, não perde tempo com tratamentos que não prestam, e inicia o tratamento adequado. E ainda guia, uma vez que você conhece a genética, saber o risco, por exemplo, de recorrer àquela doença, como o autismo, por exemplo, ou outras, né, na próxima gestação ou no próximo filho. Tá? Outra área da genética que está ficando bastante importante é aplicar para entender como nosso corpo reage a medicamentos. Tá? A gente depois pode falar um pouquinho de cada uma dessas em episódios posteriores. Mas, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que quem tem depressão moderada a grave é uma sina a tentativa e erro com antidepressivos. Toma um antidepressivo, não dá certo, para. Toma o segundo antidepressivo, não dá certo, para, muda de categoria. Toma outro, tem um efeito colateral. Para isso existe uma ciência chamada farmacogenômica, onde se faz um teste genético que diz como você metaboliza diversas categorias de medicamentos. Não tem para tudo, mas para alguns grupos de medicamentos a gente sabe bem se você tem uma chance de responder melhor, se tem que ajustar a dose para mais ou para menos, ou você tem que usar outro tipo porque não vai responder, ou porque tem risco de efeitos colaterais. Tá? Então, esses são exemplos práticos de aplicações de genômica que a gente vai discutir um pouco à frente com mais detalhes. Como é que você faz o teste genético? A impressão é que é difícil, mas na prática hoje em dia, como eu falei, com todo esse desenvolvimento tecnológico, o processo é bem simples. É como se fosse uma coleta de sangue normal, como você faz exatamente o mesmo tubinho que você faz um hemograma, ou mais simples ainda, uma coleta com suave bucal, como se fosse um cotonete, que você passa na bochecha de um lado do outro, coloca num líquido que estabiliza seu DNA, ou seja, ele não fica ruim, transporta para o laboratório e a gente aqui extrai de forma automática. Todos os tubinhos entram numa máquina, os tubos de sangue, todo o DNA extraído de forma automatizada, vão para outra máquina para preparar para a leitura o seu DNA. Então ele vai lá e faz tudo que tem que ser feito do ponto de vista, né, químico, vai ser preparado. Depois ele é lido nesses sequenciadores que eu falei para você de grande capacidade. Para você ter ideia, os sequenciadores daqui, né, os sequenciadores modernos, você faz 56 genomas desses, de cada um com 6 bilhões de letrinhas a cada 24 horas. Tá? E o dado também não tem computador que dê vencimento a esse local. Então o dado sobe, vai para esses processadores em nuvem e você pode fazer 1, 10 ou 1000 casos em paralelo análise. E aí depois o teste vai para uma etapa que é super importante, que é alguém humano, aí é onde o humano não foi substituído, né? Onde o humano vai fazer, olha essas alterações que a gente ranqueou, o computador ranqueou como potencialmente importantes, vê seu quadro clínico, sua suspeita clínica, ou o que é que você quer prevenir. A gente tem lá testes para avaliação de riscos de câncer, de infarto, de doenças outras cardíacas, de arritmias, e olha o que é que, olha, isso aqui, esses genes realmente causam essas doenças, isso aqui vai para o lado. Então, a fase final de amarração, né, por mais de um profissional para dizer que isso aqui tem interesse clínico, né, e é relevante para o seu caso, se for um diagnóstico. Tá? Então, o processo é super simplificado. E um genoma, hoje em dia, para você ter ideia, demora no máximo 20 dias corridos, 3 semanas corridas. E tem testes que saem até em 2 semanas ou menos. Então, o tempo de execução também com essas tecnologias que eu falei, né, diminuiu pra caramba. Então, eu acho que a maior barreira para a adoção de genômica hoje em dia
é o conhecimento. O conhecimento por parte do paciente, que não sabe que existe essa ferramenta que pode ajudar. Às vezes a pessoa tem uma história familiar de uma mãe com câncer de mama, uma tia com câncer de mama, um homem com câncer de mama masculino e não sabe que isso é claramente indicativo de ter nascido de berço com alteração genômica e, se descoberta, pode fazer toda a diferença na prevenção para aquela pessoa e para os seus familiares. Então, esse desconhecimento da existência, para que serve? Tanto pelos pacientes e parte também pela comunidade médica, pela natureza da velocidade que isso aconteceu, né? Assim, é muito rápido as descobertas. Daqui que se chega num ciclo de treinamento, nos cursos de medicina, nos cursos de residência, então tem um tempo. Então acho que essa barreira do conhecimento, hoje em dia, acredito que seja a barreira mais importante da gente adotar a genômica em maior escala, né? Assim, no uso corrente. Olha aí. Muito obrigada, Dr. João Bosco, por essas dicas tão preciosas para a gente sobre genética. E o Saúde em Evidência fica por aqui. Hoje a gente falou sobre informação, acolhimento e os caminhos possíveis dentro da saúde. Se você perdeu alguma parte do programa, é só acessar as nossas redes sociais. Até o próximo episódio.